Hulda, a mulher que estava no lugar certo. Temos o texto áureo, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 24. Se você quiser deixar sua Bíblia acompanhar, deixar sua Bíblia aberta nesse texto, vamos estar lendo alguns versículos nesse texto da palavra de Deus. Nesse texto áureo, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, as palavras da profetisa Hulda, a palavra do Senhor através da boca desta mulher chamada Hulda. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Aqui estava decretado já essas maldições, as coisas que o Senhor falou, aqueles que se afastassem e voltassem a ídolos, atrás de ídolos, assim iria acontecer. E podemos observar nesse contexto aqui a percepção do rei Josias, ainda que muito novo. Podemos entender ele quando o livro da lei desapareceu e quando foi encontrado e quando foi lido, o rei já percebeu que Deus iria estar com as suas mãos estendidas ali para trazer grandes dificuldades ao povo de Israel. Essa era a percepção do rei Josias, ainda que muito novo, mas tinha esse sentimento espiritual. Quando você vê aqui no versículo 21, que ele pede para consultar o Senhor, é quando vão chamar essa profetisa aqui de nome Hulda. Ele já entendia que a mão do Senhor ia pesar sobre o povo de Israel. Quando o povo se corrompe, a nossa verdade prática aqui, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. E Deus pode se levantar contra nações e também contra pessoas na individualidade de cada um de nós em nossos dias. O propósito da correção de Deus, tanto nas nações como que individualmente, com cada um de nós, não é para nos destruir, mas para que venhamos a nos arrepender do mal praticado e voltarmos para Deus. Esse é o propósito da correção de Deus, nunca é para destruir o seu povo, os seus. O objetivo da correção divina sempre é com o propósito de nos restaurar diante do Senhor. Nós vemos a Bíblia inteira falando sobre isso, Deus indo atrás do homem para salvar, depois de salvo, Deus corrigindo através da palavra para que o homem permaneça neste caminho. E vemos a preocupação do Senhor levantando profetas para falar a respeito disso. Vemos o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, onde diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. Quando não se lê a Bíblia, quando não se estuda a Bíblia, quando não se aprofunda em conhecer a palavra do Senhor, corremos esse grande risco de nos perder, de estarmos se afastando da presença do Senhor, até mesmo muitos apostatando da fé e abandonando o caminho do Senhor. Nessa introdução ainda, vemos Hulda entrando em ação, em cena, quando o rei Josias toma conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Josias foi o último rei bom de Israel, de Judá. Ao ouvir a leitura do livro da lei, as maldições que cairiam sobre o seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça causada pela desobediência de Judá. Muito bem, nessa introdução nós entramos nesse primeiro tópico da lição com relação à profetisa Hulda. Quem foi esta mulher? Hulda foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido, discreto, num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. E vemos, entrando agora a parte de Josias, nós vamos estar falando um pouco deste rei, que foi um rei bom, o último rei bom de Judá. Os reis que lhe foram posteriores foram reis que não agradaram ao Senhor. Mas vemos na genealogia, o avô de Josias, Manassés, diz que foi o pior rei da história de Judá. Entregava os seus filhos para sacrifício a ídolos,
um rei que desagradou ao Senhor, um rei terrível. Diz até a tradição judaica que foi através do reinado de Manassés, através desse rei, quem mandou cerrar o profeta Isaías em duas partes, para silenciar a mensagem que o chamava ao arrependimento. Isaías falava a palavra de Deus, em toda a verdade da palavra de Deus, e isso incomodava Manassés. Há um paralelo aí, se você vai mais à frente na palavra de Deus, você vai perceber também João Batista, quando se encontrava com o rei Herodes, e ali Herodes vivendo com a mulher de seu irmão, com Herodias, vivendo em adultério, e João Batista falava e acusava ele desse grande pecado, instava ele ao arrependimento, até o ponto de, a gente conhece a história ali naquela festa, ter a sua cabeça pedida pela sua mulher, e João Batista teve sua cabeça cortada. Então, há um paralelo aqui que a gente pode ver na história. Deus está sempre levantando homens e mulheres para estar exortando o povo de Deus, repreendendo, sempre para corrigir. Então, essa profetisa exerceu essa atividade num tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa os homens, usa as mulheres, da mesma forma como usou, ele usa hoje, da mesma maneira. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias, decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. Manassés, como falamos, foi o avô de Josias. Amon foi o pai de Josias. Foram reis ruins, ainda que Manassés, um rei, o pior rei de Judá, teve uma conversão no final, mais para o final da sua vida, teve uma mudança de vida. Isso podemos aplicar, você que está nos ouvindo, por pior pecado que haja, aquele que está longe do Senhor, por pior situação que você se encontre, sempre há uma solução em Jesus Cristo. Nunca ele vai deixar de atender aquele que se arrepende. Ele está com os braços abertos para te receber a qualquer momento. Você sendo tocado pelo Espírito de Deus no seu coração, saiba que não há pecado que venha te impedir de chegar diante do Senhor, com exceção ao pecado contra o Espírito Santo, que é o que move o pecador a se voltar ao Senhor. Não há nenhuma restrição que você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Então podemos ver o exemplo aqui, esse rei Manassés, o pior rei de Israel, e ele teve uma mudança de vida. Quem sabe Josias foi incentivado por Manassés, o seu avô, após a sua conversão. Quem sabe ele teve um bom exemplo do seu avô convertido e foi um rei que agradou ao Senhor. Mas podemos, em continuidade, falar um pouco sobre esta mulher, a Hulda, e ver o tempo do avivamento. Josias, desde a tenridade, ele iniciou o seu governo com 8 anos de idade. Tinha o seu tutor, não poderia nem estar, pela sua pouca idade, governando ali, ajudar, mas teve as pessoas que estavam com ele, se responsabilizando pela sua vida ali. Mas desde a eternidade ele foi posto no trono pelo povo, em resposta aos inimigos de seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel. Assim, Josias tornou-se o 17º rei de Judá, capital de Jerusalém, contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia do seu pai, do seu avô, no tempo que estava afastado de Deus. O que era reto aos olhos do Senhor, ele fez, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Com apoio de conselheiros reais, Josias fez uma obra, uma limpeza ali, arrancando e tirando ali toda a idolatria que havia no reinado. Ele aboliu a idolatria. Josias, 8 anos, assume o reinado. Com 16 anos, tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria que tomou conta de Jerusalém no 8º ano do seu reinado. Veja bem, com 16 anos de idade, um menino, um adolescente,
mas já estava com essa responsabilidade de estar reparando aquilo que estava errado. E podemos ver no capítulo 34 da 2ª Crônicas, a partir do versos 3, onde diz a palavra do Senhor, exatamente isso que estamos falando aqui. Vamos ler o verso 4, que diz assim: derribaram perante ele os altares de Baalins, cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares, os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Podemos dizer que Josias fez uma limpeza ali, tudo aquilo que era ídolo, tudo aquilo que era oferecido, sacrifício que era oferecido a ídolos através desse texto que temos lido aqui. Josias, ele arrancou e tirou todas essas coisas. Ele fez isso, tinha esse desejo movido por Deus, com certeza, e fez essa grande limpeza espiritual ali em Israel. Não seria possível também o rei Josias tomar essas medidas se não tivesse o respaldo divino. Deus estava com ele nesta grande obra, e nós aplicamos para nós da mesma forma. Tenha certeza de que no momento em que você se dispuser a tirar tudo na sua vida que desagrada a Deus, você também terá o respaldo divino. Das nossas vidas, o que fazemos, coisas que fazemos que não agradam ao Senhor, pecados não confessados, pecados que fizemos, erros que cometemos, por ações, por pensamentos, por palavras, e tudo isso devemos estar sendo movidos pelo Espírito de Deus a confessar diante do Senhor e fazer essa limpeza espiritual. E pode ter certeza que este Deus que ajudou a Josias nesse trabalho de limpeza, literalmente falando, tirando os ídolos ali em Judá, da mesma forma ele vai nos ajudar também a ser vencedor contra esse mal, algumas coisas que temos feito que não tem agradado ao Senhor. Todo orgulho, toda vaidade, toda presunção, tudo seja arrancado. E nesse propósito nosso, pode ter certeza que isso é um trabalhar do Espírito de Deus em nós. Então devemos estar sensível à voz do Espírito, assim como Josias esteve sensível antes mesmo de cair, a pesar a mão do Senhor sobre Judá. Ele já tinha esse sentimento que isso iria acontecer. E com certeza também Josias fez isso, não só e principalmente com o apoio de Deus, o apoio divino, mas também com o apoio de homens sérios que trabalhavam no reino como parte de um remanescente. Sempre haverá um remanescente fiel na casa do Senhor, desde os tempos antigos até os nossos tempos e até tempos futuros, sempre haverá um remanescente fiel que buscava o bem do povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitavam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. E podemos ver, através do estudo da palavra de Deus, neste dia, a história se repete. O homem é o mesmo. Qualquer semelhança com os nossos governantes não é mera coincidência. No sentido secular, os governos, também no sentido espiritual, os obreiros também, a parte dos obreiros, estamos vivendo no nosso país tempos difíceis, onde se põe a mão, se encontra a corrupção, pessoas preocupadas tão somente com o seu bem-estar e estando ali para governar para o povo, mas governam para si mesmo. Isso na parte secular, nos governos, mas na parte espiritual, da mesma forma, acontece isso em nossos dias, e Deus nos livre de estarmos vivendo desta forma. Com relação aos obreiros, podemos também exortar você que é obreiro e você que nos ouve, quando Judas, no seu livro, ele diz, a partir dos versos 12, e fala referindo-se aos obreiros, supostos mestres que reivindicavam a liderança
sem porém haver fruto da justiça nas suas vidas. E Judas fala que estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Aqui é uma exortação forte, pesada aos obreiros, aqueles que estão fazendo o trabalho na casa de Deus que não está agradando ao Senhor. Então fica essa exortação também, a partir deste que vos fala, a partir de mim, como obreiro na casa do Senhor, e também a palavra de Deus, ela é primeiro para quem fala e depois aqueles que ouvem também. Mas, voltando aqui, o resgate da lei do Senhor. Aos 26 anos, agora Josias, com 26 anos de idade, mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras. E podemos até imaginar, porque não há coincidência nas coisas de Deus, é Deus que está operando, é Deus que está trabalhando, uma coincidência divina que Josias manda reparar a casa do Senhor. No seu tempo ali, ela tinha sido desprezada pelos seus antecessores. E quando ele manda reparar a casa do Senhor, é encontrado ali o livro da lei. Quando eles começam a reparar, eles encontram o livro da lei que se achava perdido na casa do Senhor. E ali foi encontrado o livro da lei. Como é que está o livro da lei, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Será que está perdido na sua casa? Com certeza não está perdido, ou perdido no sentido de estar fechado num cômodo da sua casa, ou estar até mesmo numa estante de livros aberto ali com o Salmos 91, até meio empoeirando ali a palavra de Deus. Podemos aplicar dessa forma. Você tem lido a palavra do Senhor, tem recebido a palavra do Senhor, tem se autoalimentado com a palavra do Senhor, ou tão somente você ouve a palavra do Senhor nos cultos regulares, quando você vem à igreja e ouve a palavra de Deus. Então Deus nos exorta nesta manhã também, da mesma forma, assim como o livro da lei estava perdido na casa do templo ali o livro da lei hoje, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, elas estão fechadas na nossa casa, temos lido a palavra do Senhor, temos nos alimentado desta palavra, temos sido corrigidos por essa palavra, ou ela está ali num canto reservado, ali fechada, guardada. Então, o Senhor nos exorta nesta manhã também desta forma. Às vezes, pessoas esquecem até Bíblia dentro das igrejas e às vezes fica uma semana, um mês a Bíblia ali, ninguém procura, entendendo que não está fazendo falta. A Bíblia não é lida no dia a dia. Então, quando você observa aqui o rei Josias, ele é achado ali o livro da lei, e quando é falado ao rei, vou estar aqui em 2 Crônicas 34, no versículos 8 a 11, nós não vamos ler todo, mas foi lido ali para o rei, o livro da lei foi lido, no tempo ali era o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, e deve com certeza ter sido lido alguma parte, porque eram muitas coisas ali, e quando ele ouve isso, quando Josias ouve o conteúdo do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes, chamou seus assessores e deu ordem, dizendo para consultarem ao Senhor por ele e pelos seus e pelos que restavam em Israel e Judá. E o rei tinha entendimento do grande furor do Senhor ter se derramado sobre Israel, devido aos pais não terem guardado a palavra do Senhor para fazerem tudo quanto ela está escrito ali no livro. Tá? Em 2 Crônicas 34, 21, quando fala Josias, ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá,
sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Irmão, imagina isso, o livro estava esquecido, quantos anos ali, ninguém tinha mais conhecimento daquilo que Deus tinha falado a Moisés, as leis, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, estava tudo abandonado, não havia mais a Páscoa, que era uma das festas de maior importância ali em Israel, nada disso estava sendo feito. Aí nós vemos entrando em ação a profetisa. Ruda é usada por Deus, assim como da mesma forma somos usados por Deus hoje para exortar o povo de Deus, através da palavra de Deus, naquilo que temos que ser corrigido. E vem uma dura mensagem de Deus, e a profecia para o rei Josias, esta profeta de nome Ruda fala ali, ela foi usada por Deus para falar com relação a 2 acontecimentos. O primeiro, prever a destruição de Judá por causa da idolatria. Você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 22, tem em Crônicas também, mas nós vamos ler 2 Reis, você vai voltar 2 livros para trás na sua Bíblia, e você vai encontrar aqui o capítulo 22, versículos 14 a 17 de 2 Reis. Veja como diz a profetisa Ruda, que então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Achor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Ruda, mulher de Salum, filho de Tikva, filho de Arás, guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Estava decretado aqui a palavra profética de maldição contra o povo de Israel. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, de tomar conhecimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, podemos estar errando, e errando, com certeza vamos errar, não temos uma direção para as nossas vidas, como lemos aqui no início dessa palavra, quando você vê Oséias falando ao povo, quando ele pede ali para que o povo volte à lei. Meu povo está sendo destruído, não tinha sido destruído ainda, mas estava sendo destruído exatamente por isso, porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus, porque não tem o conhecimento. Então não podemos estar vivendo dessa maneira. A Bíblia temos que estar nos alimentando dela, não só para não sermos destruídos, que é o principal, mas principalmente para conhecermos mais a Deus e estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas há uma parte desta palavra profética de Ruda com relação a Josias, porque quando Josias ouve a lei do livro que estava desaparecido, ele cai em si, rasga suas vestes numa atitude de arrependimento, demonstrando ali que estava em falta. E ele, ainda que muito novo, com essa consciência, essa percepção, isso não fica indiferente aos olhos de Deus. Quando você toma uma posição de coração, num arrependimento, pode ter certeza que Deus está pronto para te receber, te abençoar, te ajudar, te erguer, te levantar, mudar a sua vida, transformar a sua vida, trazer a alegria do Espírito na sua vida. Ele está pronto, o maior interesse nisso tudo é Deus estar nos abençoando. Ele não tem prazer em nos afligir, em nos pesar a sua mão sobre nós, e não há prazer em Deus nisso. Prazer em Deus é nos abençoar, desde que nós estejamos vivendo uma vida que seja do seu agrado. Então, por essa atitude do rei Josias, nós podemos ver na continuidade da profecia aqui, 2 Reis, capítulo 22, o verso 18, há uma mensagem específica para o rei, para Josias.
Ela diz assim, a profetisa: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então veja a consideração de Deus com o profeta Josias pela sua atitude de arrependimento quando viu que estava prestes ali a ser desolada, a maldição sobre Judá. Ele recebeu essa palavra até de misericórdia e também de conforto para ele. No seu tempo não iria acontecer isso por causa da sua atitude. Então nós podemos, concluindo esta palavra, o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém, o efeito dessas palavras de Hulda, profeta, ali diante daqueles homens que Josias mandou ter com ela ali. Algumas ações do rei, Josias, após ouvir a palavra da profetisa de Hulda, algumas ações que ele toma ali. Ele fez, quando ele ouve essa palavra e voltam trazendo essa palavra diante dele, ele fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E as mudanças numa nação ou numa igreja devem começar pela sua liderança. Se há alguma coisa errada, alguma coisa a ser feita, alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, você que é um líder que nos ouve também, está vendo, os trabalhos não estão andando como deveriam andar, não estão andando a contento. Então é o líder, a iniciativa do líder de convocar a liderança da igreja, convocar os seus liderados ali nesta reunião e fazer e propor ali em oração uma mudança, uma transformação. Essa primeira atitude de Josias, ainda que muito novo, mas já tinha esse entendimento. Ele também subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo. O povo foi incluído também, do maior ao menor. E depois de todo o povo reunido, ele fala aqui, está em 2 Crônicas também, capítulo 34, no versículo de número 30, o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Ele lê diante do povo e houve aquele efeito que nós vamos estar concluindo aqui, maravilhoso, de mudança, de transformação. Todo o avivamento espiritual no Antigo Testamento surgiu de uma renovada proclamação da palavra de Deus e da obediência a ela. Da mesma forma, hoje, em nossos dias, não é diferente. O avivamento que é tão buscado, tão procurado, as igrejas querem um avivamento, o avivamento vem pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus, pela sinceridade de coração em querer conhecer mais de Deus, do menor ao maior, do maior ao menor, dentro da casa de Deus, pela humildade, pelo um coração quebrantado. É dessa maneira que vem o avivamento. O avivamento não vem com muito barulho, com muito auê, aí, muitas coisas aí que você vê, mas na verdade não tem uma consistência, não tem a força da palavra do Senhor. Então é a fórmula do avivamento está aqui falada, da mesma maneira que Jesus fala ali no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que nós necessitamos vão ser nos acrescentadas, não só material, mas como espiritualmente também. Josias fez um concerto com Deus, levou o povo a fazer também um concerto com Deus. Veja, está em 34, 2 Crônicas, versos 31 e 32. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez
conserto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Estava aqui feito esse concerto, todos juntos ali, todos no mesmo propósito. O verdadeiro líder vai na frente e influencia os seus liderados. Eles estão olhando para o líder, vendo ele como um espelho, e ele deve ser aquela pessoa que vai à frente. E Paulo fala isso com muita propriedade e até com ousadia quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O verdadeiro líder tem que estar falando essa palavra, não como às vezes a gente ouve: não olha para mim não, olha para Jesus. Não, o verdadeiro líder pode falar isso. Olhe para mim, porque eu estou seguindo a Jesus, eu dou bom testemunho. Então, após toda essa fala de Josias diante do povo, ele aboliu por completo a idolatria, está aí no versículo 33, último versículo do capítulo 34 de 2 Crônicas. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se achavam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, de Deus de seus pais. Uma limpeza total. E agora sim, diante dessa situação, depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinara, celebrou a Páscoa do Senhor. Aqui é o ápice do estudo, é esse. Como é que nós vamos servir hoje? Não é Páscoa do Senhor, hoje é ceia do Senhor, mas vamos estar lendo aqui o capítulo 35, versos 1 e 2, vamos ver, a partir desse conceito, quando você lê aqui no capítulo 35, então, a partir de tudo isso aí, nós temos falado, todas as atitudes que Josias fez, levado e movido pela palavra da profeta, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E veja bem, aqui no versos 16 ao verso 18, coisa maravilhosa que acontece. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e sacrificar holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se achavam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Agora veja bem o verso 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Que coisa maravilhosa, hein, meus irmãos? Você que nos ouve aqui nesta manhã, uma Páscoa, imagine isso, não li, o texto é grande, você pode ver, são milhares de animais oferecidos em holocausto, sangue ofertado ali no templo do Senhor. Tudo isso estava parado, tudo isso não estava sendo feito, além da idolatria a ídolos diversos, a palavra de Deus perdida, a palavra de Deus, o povo perdido, sem liderança, e ali Deus levanta esse rei, um menino de 8 anos, e com 26 anos celebra essa Páscoa aqui, que conforme consta, a maior Páscoa que já foi celebrada ao povo de Israel aqui no Antigo Testamento. Então nós não celebramos hoje a Páscoa, mas a ceia do Senhor. E da mesma forma que o povo de Israel se consertou para celebrar a Páscoa, nós também devemos nos consertar para participarmos da ceia do Senhor. Nós até sabemos que no culto de ceia há de haver um preparo, não só no culto de ceia, mas a cada dia
no culto de ceia é nos dado esse ênfase maior para participarmos da ceia do Senhor, um coração limpo, uma Bíblia nos exorta, Paulo nos exorta aqui em 1 Coríntios capítulo 11, o versos bem conhecido, portanto que qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então aqui a exortação também para nós hoje, a Bíblia, eu quero crer, espero que esteja em nossas casas, não só aberta no Salmo 91, mas aberta a cada dia, lendo e conhecendo mais do Senhor, e também tendo um coração limpo diante de Deus, um coração sincero diante do Senhor, e se errarmos, confessarmos nossos erros, nossos pecados, andarmos em sinceridade de coração diante do Senhor, e nos cultos da ceia, que a nossa Páscoa é a ceia do Senhor, nossa Páscoa é Jesus Cristo, tenhamos um coração puro e sincero para participar com alegria da ceia do Senhor. Deus nos ajude e que esta palavra esteja marcada no teu coração e seja motivo de bênção, de alegria ao teu coração nesta manhã também, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, podemos ver, através das verdades da tua palavra, desde o Antigo Testamento, é o teu desejo, a tua vontade, ter o teu povo, nós que somos ovelhas do teu pasto, andando na tua presença, Pai, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor através da palavra de Deus, vivendo uma vida de exemplo nesta terra que jaz no maligno, Pai. Vem nos ajudar através desse exemplo que vemos tão maravilhoso, o povo perdido, o rei jovem ali, da mesma forma hoje nós, Senhor, temos essa consciência do erro, do pecado, do engano, e temos as nossas vidas nas tuas mãos, na total dependência tua para todas as coisas, Senhor. Abençoa a cada um de nós, cada um que nos ouve nesta manhã também, e essa palavra seja um alimento sólido para fortalecer na fé, buscar a tua face, sabendo que não há pecado que o Senhor não possa perdoar, como vimos hoje o exemplo de Manassés. Recebe a nossa oração, abençoa-nos como o teu povo, Pai, ajuda-nos a estarmos a cada dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e que a tua vontade, o teu querer seja cumprido em nossas vidas. Vai nos dando este aperfeiçoamento para conhecermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pois assim oramos a ti, te damos graças.